e abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos meditar a partir do versículo 20. 2 Reis 5. Nós temos muitas leituras para realizarmos, para fazermos. Então nós vamos tentar ser bem rápidos nas leituras, porém deixando bem claro uma coisa importante: a palavra é que nos limpa. Diga comigo, a palavra é que nos limpa. E a palavra, mais uma vez, é para limpeza, é para faxina. É bom ou é ruim, gente? É ótimo. É ótimo. É melhor andar limpinho ou sujo? Andar limpinho é bem melhor. Então, nós precisamos ouvir, porque é a palavra que entra nos limpando, fazendo a faxina. E aí tem aquele que diria assim: eu não gosto nem de ficar sabendo. Não importa, você sabendo ou não, é bom saber, porque sabendo ou não, lembrando sempre daquele versículo de Oséias que diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento foi a razão da destruição. Então é melhor que a gente conheça, é melhor que a gente saiba. E você sabe que hoje é muito raro. Deus tem trabalhado conosco no Ministério Mudança de Vida, tem trabalhado de uma forma assim bastante profunda, trabalhado o nosso interior, o nosso caráter, a nossa santificação. E isso é maravilhoso. É maravilhoso porque nós vemos Deus nos preparando para realizar coisas maravilhosas em nossas vidas. E aí depende da visão de cada um. Tem aquelas pessoas que não acham bom, mas quando Deus trabalha como Ele tem trabalhado conosco, é justamente para isso, porque Ele quer nos promover, Ele quer realizar coisas maravilhosas em nossas vidas. E nós temos que estar. Nós não usamos muitas vezes aquela expressão assim: o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, mas eu quero ser abençoado. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer, mas eu quero vencer. Não é isso que a gente fala? Sim ou não? Então, a direção vem. Outras vezes a gente pergunta assim: o que eu tenho que fazer, Senhor? O que eu tenho que fazer? Aí o Senhor vem e fala. A pessoa: não, mas isso não. Então, você não está disposto a fazer o que é preciso, né? E para vencer, nós temos que estar dispostos a fazer o que é necessário. E o que exige a nossa vitória? Qual o preço que exige a nossa vitória? Se eu não estiver disposto a pagar esse preço, eu nunca desfruto dela. Amém? Então vamos lá, começando aqui. Pode sentar os obreiros. Começando 2 Reis. Depois nós falamos, estamos aí em contagem regressiva. Contagem regressiva, faltam, hoje seria 6 dias? 6 dias, faltam só 6 dias para a 4ª caminhada solidária, com o depoimento de vida da Bispa Cléo. Só fazendo uma observação importante, Bispo, 4ª caminhada solidária. Eu sou uma pessoa com a idade mais avançada, eu não gosto nem de caminhar. Caminhada é simbólica, tá? Não vai haver
a caminhada em si. A caminhada, os outros anos, sim, aconteceu, o ano passado até que não, mas é a caminhada da fé, a caminhada para o amor, a caminhada para a solidariedade, a caminhada do bem. Então, depois eu falo mais sobre isso. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, diga comigo, pensou. Lembrando que tudo começa nos pensamentos. Tudo começa nos pensamentos, e eu poderia parar aqui agora e fazer aquela observação importante, importantíssima, que para que você tenha uma vida abençoada, tudo começa nos seus pensamentos. Porque os bons pensamentos, o pensar certo, vai te conduzir não só a pensar certo, mas a falar certo e agir corretamente. Ninguém terá uma vida boa, uma vida abençoada, se não pensar da maneira certa e, consequentemente, a partir daí, dos seus bons pensamentos, falar e agir da maneira correta. Então, a derrota e a vitória começa primeiro nos pensamentos. Quando nós temos que combater uma má atitude, nós já começamos a combatê-la no pensamento. Nós não permitimos que aquele pensamento desça para o coração, porque eu quero fazer uma observação importantíssima, que quando você pensa e você permite que desça para o seu coração, ainda que você não faça, mas a Bíblia nos julga pela oportunidade que você teria de fazer, se não fez. Se dentro de você, se você tivesse a oportunidade de cometer aquele erro, você já pecou. Nós somos julgados assim. Não somos julgados, eu não fiz. Mas, se tivesse tido a oportunidade, se Deus não tivesse impedido que você tivesse a oportunidade de fazer, você teria feito. Então, por isso que, antes de mais nada, nós combatemos aqui. Nós bloqueamos aqui. Veio aquele pensamento, não. Eu já entro numa guerra comigo mesmo, eu já entro numa batalha espiritual, combatendo na minha mente o mau pensamento. Amém? Entendeu ou não? Sim ou não? Pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele. Repita comigo essa frase: para ver se ganho alguma coisa. Então olha para mim com bastante atenção. Esse homem estava numa posição muito especial, com um projeto de um futuro lindo, incrível. Eliseu, que era o seu senhor, foi auxiliar de Elias. Elias, que um dos maiores profetas do Velho Testamento, um homem que Deus usou de uma forma sobrenatural, um homem que, quando algumas referências bíblicas são assim, extraordinária, esse homem clamar para que fogo do céu desça e fogo do céu descer. Os seus feitos foram extraordinários. Quando Eliseu recebeu o chamado, Eliseu tinha propriedades, Eliseu tinha rebanhos, e Eliseu, por enxergar o que Deus tinha com ele abriu mão daquilo que era material, ele abriu mão das suas terras, ele abriu mão dos seus bois, ele abriu mão de coisas, ele tinha o que abrir mão, e ele abriu pelo chamado, ele abriu por algo maior, e consequentemente,
quando foi dada a oportunidade a ele de fazer um pedido, ele fez um pedido extremamente importante. Ele pediu que quando Elias fosse retirado, que Deus desse a ele, diga comigo, porção dobrada, ou unção dobrada, do Espírito que estava sobre Elias, que viesse sobre a vida dele. Ele alcançou. Quando o Senhor retirou Elias, a unção que estava sobre Elias foi derramada sobre a vida de Eliseu. E Eliseu começou um ministério incrível, sensacional, algo sobrenatural. Homens que tiveram no propósito de Deus de uma forma incrível. A sucessão disso seria este homem chamado Geazi, que era o servo de Eliseu, que poderia ser a continuidade, a porção, a unção tripla, dar continuidade no ministério de Elias, no ministério de Eliseu, e ser usado de forma gloriosa como esses dois homens haviam sido usados. Amém? E quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando de grandeza mesmo. Esses homens foram homens usados de uma forma extraordinária por Deus. E aí, Geazi, o coração não era um coração íntegro. Estava ao lado da pessoa certa, ouvindo as coisas certas e tendo bons exemplos. Posso repetir isso? Olha para mim. Estava ao lado da pessoa certa, recebendo ensinamentos, os ensinamentos certos, corretos, e tendo exemplos. Por isso que é aquela velha história, quando o cidadão não quer mudar, se você não quiser mudar, esqueça. Ou, como a gente sempre diz, né? Quando o vaso vira pó, é esmiuçado, que ele está na condição de Deus realmente moldá-lo novamente e fazê-lo de novo, aí é outra história. Mas mesmo assim tem gente que não muda. Mesmo assim há pessoas que não mudam. Isso é triste dizer isso, e isso é pesado falar sobre isso. Porque você há de convir que se eu não quiser mudar, se eu não quiser ter caráter, não, esqueça, você não vai me mudar. Eu tenho que querer mudar. Concorda comigo ou não? Eu tenho que querer me tornar uma pessoa melhor, não quero ser essa pessoa, porque aí eu vou lutar comigo mesmo. Eu vou lutar com os maus pensamentos, eu vou lutar com os maus sentimentos, eu vou travar essa guerra comigo primeiro. Não vou ser assim, não vou agir assim. Amém? Então, primeiramente eu quero fazer uma observação às pessoas que são bons exemplos, e também fazer a observação àqueles que ainda estão no lugar certo, ouvindo a coisa certa, aprendendo a coisa certa, mas escolhe fazer o errado. Isso é uma questão de escolha. Você pode estar no lugar certo, com as pessoas certas, ouvindo a coisa certa, e não mudar internamente. O que é muito triste. O que é muito triste, porque teve a oportunidade. Ninguém vai poder amanhã dizer assim: eu não tive a minha chance, eu não tive a minha oportunidade. Todos nós temos, de uma maneira ou de outra, todos nós temos. Agora, basta realmente chamar a responsabilidade e dizer: eu quis, eu agarrei a minha oportunidade, eu quis mudar, eu quis melhorar. E quando nós estamos falando de mudança, quando nós falamos de mudança, não é só, porque a mudança ela traz dor. Mas qual dor eu prefiro? A dor da mudança ou a dor do fracasso? Responde você.
Qual dor é melhor, a dor da mudança ou a dor do fracasso? Porque se não houver uma mudança, vai vir a dor do fracasso. Então é inteligente da minha parte que eu queira a dor da mudança. Eu vou passar pela dor da mudança, se eu tiver, vai doer na minha carne, vai doer em mim, mas eu vou mudar. Porque eu prefiro passar pela dor da mudança do que passar pela dor do fracasso. E muitas são as pessoas que têm escolhido passar pela dor do fracasso, quando poderia passar pela dor da mudança, e pagar o preço para isso. Amém? Então, analise você. Eu vou parar aqui eu pregaria a reunião inteira nesse versículo. Eu trabalharia a reunião inteira nesse versículo. Pensou errado e não combateu seus pensamentos. Eliseu não aceitou, não vou entrar nesses detalhes, mas Eliseu não aceitou por ter sido um canal de bênção na vida de um homem muito importante, que é Naamã. Essa história, a sequência de Naamã, para quem conhece. Naamã queria recompensá-lo com dinheiro pelo milagre, e Eliseu disse: não aceito absolutamente nada das tuas mãos. Já Geazi, que tinha o coração voltado somente para isso, ele achou um absurdo Eliseu não receber nada, porque o coração dele estava, a intenção dele não era boa. Ele não estava ali para ser um instrumento de Deus, para andar no propósito de Deus. Ele estava ali por interesses, e o coração não era reto, ele estava de olho nos benefícios. E aí, ele não aceitou aquilo, e ele criou uma maneira de disfarçar e correr atrás quando Naamã estava indo embora, e foi e disse assim: diga comigo, juro pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Jurou pelo nome do Senhor, jura. Olha o que o falta de temor, a falta de mudança, a falta de um novo caráter, de um espírito novo faz. Jurando falsamente, jurando em nome do Senhor para cometer um erro. Entendeu? Jurando pelo nome do Senhor para ir mentir. Jurando pelo nome do Senhor para fazer o ilícito. Correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Ele tinha algo certo. Ele tinha algo certo com Deus, ele tinha algo certo no propósito de Deus, ele tinha algo especial. Ele estava trocando algo especial para ver se haveria possibilidade, se aconteceria alguma coisa, para ver se ele ganhava alguma coisa. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Ele tinha algo certo. Ele queria ver se ele ganhava alguma coisa. E aí nós vamos ver o que ele ganhou. Grava essa frase, tá? Grave essa frase: vou ver se eu consigo alguma coisa, vou ver se eu ganho alguma coisa, eu vou tomar essa atitude para ver se eu... Já tem algo certo, que é questão de tempo. Olha o que aconteceu. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhe 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Verdade isso ou mentira? Verdade isso ou mentira? Mentira. Mentira. Você vê que muitas vezes as pessoas sabem o seguinte: as pessoas sabem que mentir é errado, que quem mente se faz filho do diabo, que a mentira traz consequências, mas elas continuam mentindo. E por que continuam mentindo? Por quê? Porque na verdade não creem no que está escrito na Bíblia.
não creio que no que está escrito na Bíblia, não creio que vai gerar alguma consequência. Gera muitas consequências. Geram consequências no mundo espiritual. Se o pai da mentira é o diabo, quando você mente, você se faz filho do diabo. E o pai da mentira não tem nada a oferecer senão a roubar, matar e destruir. Gera a falta de credibilidade no mundo espiritual e no mundo físico. Você confia no mentiroso? Você confia na palavra do mentiroso? Sim ou não? Você confia numa pessoa que tudo que ela fala ou tudo que ela faz, você percebe nitidamente que é uma manipulação de jogo de palavras? Ou não só manipulação, é manipulação em tudo que faz? Você confia? Não? E é nítido. Se nós não somos transparentes, não adianta. A gente consegue, você não precisa ter muito discernimento, não precisa ter um dom especial para conseguir entender que quando uma pessoa, ela fala com você, ela não é 100% verdadeira. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? E você sabe que o mentiroso, ele tem hábitos, né? O mentiroso, ele tem hábitos. E o mentiroso, tem gente que ele se torna um mentiroso tão profissional que ele acredita na mentira dele. É verdade, sabia? Ele se torna tão profissional no negócio que ele passa a acreditar na mentira dele. Só que nunca bate, né? Ele fala uma coisa, daqui a pouco você perguntar de novo, a história já não bate. Se você perguntar mais uma vez, a história não bate. Geralmente os mentirosos têm tiques. Eles têm alguns tiques, mas não como uma regra, mas eles têm. Então você sempre conhece no olhar, conhece na movimentação, no tique de olho, no tique de boca. Eles têm tiques. A forma de se portar, forma de olhar. Então, tem muitas consequências. São muitas as consequências. E falando de Deus, eu espero algo maior, porque nós sabemos que quando Deus quer promover uma pessoa, não há quem possa impedir Deus promover essa pessoa. Deus pode pegar qualquer pessoa, por menor que ela seja, e fazer dela muito grande de uma hora para outra. Quando a pessoa faz isso, ele não acredita que Deus possa promovê-lo. Ele acredita que a sua manipulação, que as suas atitudes é que vai promovê-lo. Entende o que eu quero dizer? Está entendendo ou não? Ele está acreditando que é a sua artimanha, a sua manipulação, a sua astúcia é que vai promovê-lo. E aí, vamos lá. Estava com um homem de Deus, vendo coisas extraordinárias, seguindo um exemplo extraordinário, e mentiroso, manipulador, sem caráter, passa. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse, colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Não foi mesmo. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Diga comigo,
Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Olha aqui, olha aqui. Não está dizendo que não era para ele nunca. Estava dizendo não era o momento. Nós precisamos ter discernimento porque muitas vezes nós tentamos, não, a coisa está demorando demais, não, agora eu vou do meu jeito. Esse é o grande problema. Não está dizendo que não era para que acontecesse isso, que ele vivesse isso ou desfrutasse disso. Não era o momento. Não era o momento de crescer os olhos nisso, não era o momento de estar voltado para isso. Agora era o momento espiritual, era o momento de se dedicar ao propósito de Deus na vida dele. Esse era o momento. Mas quando está na carne, vai ouvir Deus falar? Faço essa pergunta para você. O que eu disse outro dia: mas Deus não fala comigo. Deus vai falar com você como? Às vezes quando a pessoa, ele só está na carne, a cabeça só voltada para cá, só envolvido com as coisas da carne, ele nunca está em espírito, nunca para ouvir Deus falar. Como é que Deus vai falar com ele? Ainda que Deus fale, ele não entenda, ele não entende. Ele nunca tem tempo para parar para ouvir Deus falar. Ele não entende Deus falar, não tem discernimento que Deus está falando com ele. Não era o momento. Passa. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo a neve. Ele foi ver se conseguia alguma coisa. Conseguiu? Ele tinha algo certo, ele foi em busca de algo. Ele estava muito abençoado. Muito, muito abençoado. E aí, na carne, tomando uma direção na carne, ele saiu para ver com mentira, com falta de caráter, jurando em nome de Deus falsamente, para o erro. Ele tinha algo especial, ele tinha algo certo, e ele trocou aquilo que era certo. Ele foi ver se ele conseguia alguma coisa, e ele conseguiu nada mais, nada menos do que uma lepra. Do que uma lepra. Essa lepra o contaminou, o leproso era excluído, o leproso vivia fora da comunidade, o leproso era motivo de vergonha, de humilhação. A lepra era motivo de vergonha, de humilhação, de exclusão social. Não podia se aproximar da cidade, das pessoas. Foi o que ele conseguiu. Então, às vezes, o que nós precisamos estar atentos? É o que eu disse. Tudo começa onde? Pensamento. Tudo nasce na mente. E cada pensamento ele tem que ser confrontado. Cada pensamento, eu preciso parar e analisar. Aonde esse pensamento? Deus está nele? Esse pensamento é de Deus? Esse pensamento é dirigido pelo Espírito de Deus? Essa atitude, o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala? Primeira coisa, porque se a Bíblia, não adianta eu tentar dizer assim, não, mas Deus sabe. Não, Deus não sabe. Deus sabe do que está escrito, gente, coloca isso dentro de você. Deus sabe do que está escrito. Inclusive Jesus deixou isso muito claro: não sou eu quem vos julga, a palavra os julga. Não sou eu, a palavra. O que Jesus estava dizendo com isso? Vocês não serão julgados por mim, vocês serão julgados pela palavra. Entendeu ou não? O que está escrito é o que vai prevalecer. É o que está escrito. Por isso nós precisamos conhecer muito bem o que está escrito, saber muito bem e alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Por quê?
Porque às vezes eu estou abençoado, eu estou no caminho, eu estou na direção certa, não estou na velocidade que gostaria, na direção certa, mas estou na direção certa, porque não importa a velocidade, e sim a direção certa, porque eu posso ir muito rápido na direção errada. Ele não conseguiu algo bastante rápido? Sim ou não? Foi bem rápido, na direção errada. E o que ele conseguiu? Uma lepra. Foi o que ele conseguiu. E isso é assim, é uma questão de fé. É uma questão de fé. A minha fé, espero que a sua seja a mesma. A minha fé me leva a temer e saber que o que está escrito vai se cumprir. O que está escrito, não adianta eu ter a síndrome da impunidade. Comigo vai ser diferente. Não vai. Não vai ser comigo, não vai ser com você, não vai ser com a bispa, não vai ser com o bispo, não vai ser com o papa, não vai ser com ninguém. O que está escrito, está escrito. Amém? Passa, por favor. Diga comigo, seja o seu sim. O quê? Não tem meias palavras. Não tem meias palavras. É sim? É sim. É não? É não. Seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Diga comigo, o que passar disso. De onde vem? Então, manipulações, mentiras, acréscimos, vem do maligno. Depois não adianta, pessoal, é assim, vamos deixar uma coisa muito clara. Muitas pessoas dizem assim, eu estou na igreja, eu participo dos cultos, eu tomo Santa Ceia, eu estou continuamente, ok. Isso é bom para Deus ou bom para você? Coloca isso dentro de você, é bom para Deus ou bom para você? Para você, porque Deus é Deus, Ele não precisa, o ar-condicionado está gelado, gente? Tá? Diminui aqui, pessoal, diminui aqui. Não entendi. Está forte, então? Está muito gelado. Vai lá, gente, organiza aqui. Se tiver mais alguém, aproveita agora. Aproveita agora. Está frio aí também? Vocês estão igual. Uma vez eu estava viajando e tinha um carona atrás. Aí eu acho que ele não tinha coragem de falar que estava gelado demais, ele estava com muito frio. E aí depois, do nada, ele pega e vira e fala assim, deve ser muito triste morrer de frio, né? Eu já caí na risada antes, eu falei, você está com frio? Eu estou com frio. Então fede, poxa. Do nada, não tinha assunto, ele vira e fala assim, nossa, deve ser muito triste morrer de frio, né? Não sei, nunca morri, né? Mas você quer que aumente o ar? Fala. Vamos lá. Volta o espírito para cá. Apocalipse 21, 27. Nela jamais entrará algo impuro. Nela onde? Na cidade santa. Na cidade que Jesus, na cidade que já está preparada para nós. Olha o que diz no livro do Apocalipse. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos os nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu vou dizer uma coisa a você,
e muitos sabem do que eu estou falando. Pode não estar acontecendo muitas coisas que você gostaria que acontecesse na sua vida. Você pode não estar materialmente, profissionalmente, no que envolve a sua vida terrena, você pode não estar onde você gostaria de estar. Mas eu vou dizer uma coisa a você, sem sombra de dúvida, e os que já viveram isso e passaram por isso, sabem do que eu estou falando. Pode muitas coisas não ter acontecido na tua vida, mas quando você sente que há uma mudança dentro de você, que você tem se tornado um homem, uma mulher muito melhor, você sente a comunhão com Deus, você observa e vê que mudanças têm acontecido dentro de você, você tem se limpado, você tem se tornado um homem, uma mulher de um caráter irrepreensível, íntegro, um caráter polido. Isso é um crescimento extraordinário. Você pode, como diz, muitas coisas não estão acontecendo, mas você se sente vitorioso, você se sente avançando, crescendo, você sabe que você está no caminho, você sente a presença de Deus, a comunhão com Deus na tua vida. Quando você está na igreja, e não importa quanto dinheiro você tem ganhado, não importa quanto dinheiro você tem ganhado, mas internamente você não é reto, não é íntegro, não tem caráter, você não está bem, esse dinheiro não te preenche, você vive aflito, quando você não guarda a sua língua, não guarda o seu coração, você vive angustiado, você vive vazio, a sua vida é sem sentido, e nada em lugar nenhum está bom para você, e você sabe que mais dia menos dia você está no caminho do retrocesso. Por isso, aonde você deve se focar? Aqui dentro, espiritualmente, porque a melhor coisa é você estar em paz com Deus e consigo mesmo. A melhor coisa que existe é você estar em paz com Deus, e quando você olha para dentro de você, você diz: não, eu não sou perfeito. Pensa você que eu estou pregando sobre perfeição aqui, não. Nós estamos num processo, mas cada dia que passa, mais me agrada o ser humano que eu tenho me tornado, o caráter, que eu não estou falando de mim não, estou falando, não, a pessoa está distraída aí e fala: nossa, o bispo se encheu lá, se espetasse uma coisa nele, uma agulha nele, ele explodia, porque ele estava dizendo o quanto ele estava, não, somos nós. Tenho me agradado do ser humano que eu tenho me tornado, do caráter, do sim, sim, não, não, do espírito de retidão, do espírito pacificador, do espírito de mansidão, de autocontrole, domínio, o fruto do espírito na minha vida, isso tem me feito muito bem. Isso faz com que a pessoa, ele se sinta crescendo, avançando, preenchido, realizado, e ele sabe que ele está no caminho das demais realizações, porque primeiro muda dentro, para depois mudar fora. Amém? E grave isso: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso e enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Sabe uma coisa que eu peço a você? Ontem ainda eu estava falando isso, e está aqui quem está comigo é minha testemunha. Quem está comigo é minha testemunha e sabe como eu faço, como eu trabalho. Primeiro, você já viu como funciona telefone sem fio? Isso aí, bicho, toca, sua pega, você não precisa, não estar com fio. Não, aquele telefone sem fio de conversinha, de fermentação, sabe? Já viu? Eu nunca fiz esse teste não, mas dizem que quem já fez esse teste diz que se você fala no ouvido do primeiro aqui, a hora que chega lá no 10º, já houve uma inversão gigantesca na situação. É verdade ou não é?
toda informação, todo tipo de conversa, todo tipo de fermentação, ou de fuxico, ou coisa dessa, ou problema, ou o que falaram, eu tenho por princípio, fale para mim, eu não tiro nenhuma conclusão. Por princípio. Porque você sabe que a coisa mais triste que existe é a injustiça, não é verdade? Quando você lida, no início do meu ministério, às vezes quando eu escutava o marido vinha, sentava comigo, e ele falava da esposa, eu falava, Jesus, esse homem é um santo. Como é que ele aguenta essa mulher? Aí depois eu chamava a mulher. Aí sentava com a mulher e ia conversar com a mulher. Eu falava, nossa, mas não é nada daquilo que ele falou para mim. Não, essa mulher é uma santa, como é que aguenta esse cara? Cada um tem a sua posição. Às vezes, um está errado nisso, o outro está errado naquilo, ambos estão errados, que são ajustes que precisam ser feitos. Ou às vezes, muitas vezes, também é só uma questão, tem o erro da parte dos dois, outras vezes é só um mal-entendido. Então, nós, homens de Deus, mulheres de Deus, nós temos que ter por princípio o seguinte, você falou, você trouxe algo a mim, e esse algo é grave, não tiro conclusões. Se eu tiver oportunidade, eu quero ouvir de você. Quero ouvir de você. Porque eu quero entender o seguinte, eu te ouvindo, eu vou entender realmente qual foi a sua intenção. Qual foi a sua motivação? Por que você fez isso? Por que você fez essa observação, esse comentário, ou teve essa atitude? Eu não corro o risco. Crucificaram Jesus justamente, gente? Jesus foi crucificado porque ele merecia? Você sabe por que Jesus foi crucificado? Porque inventaram mentiras acerca dele. Mataram um inocente. E você sabe quem crucificou Jesus, gente? Quem mais pregava sobre Deus e se julgava santo. Está entendendo o que eu quero dizer? E você sabe por que eles crucificaram Jesus? Em nome da religião. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque as nossas atitudes, nós podemos crucificar um inocente. Nós podemos condenar um inocente. E esse espírito de justiça, esse senso de justiça, tem que estar em nós, que é o Espírito de Jesus. É o Espírito de Jesus. Então nós não atacamos, nós não atiramos pedra, nós somos pacificadores, nós não somos fermentadores. Porque eu entrei nessa situação? Eu vou na igreja, eu estou lá continuamente, mas como? Está entendendo minha observação? Está entendendo ou não? Está entendendo profundamente ou não? Eu estou na igreja, mas como? Como? Andando em retidão, se moldando, se lapidando, com fruto do Espírito, pacificador, caráter irrepreensível, sim, sim, não, não. É assim que eu estou? Porque se não for, não é nenhuma garantia de vitória para você. Você vai estar na igreja e você vai fracassar. Você vai estar na igreja e será derrotado. Você está na igreja e, desculpe o peso da palavra, você vai para o inferno. É agressivo o que o senhor está falando, bispo, serve para mim. Serve para mim. Posso estar aqui pregando para você e amanhã, quando Jesus soar a trombeta, o Senhor me chamar antes, eu estou no inferno. Estou amenizando para mim, não estou amenizando para ninguém. Estou falando o que está escrito, está aqui, ó. Diga comigo, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso
ou enganoso, mentiroso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Fui eu que escrevi esse livro. Não fui eu que escrevi. Vamos lá. Mas os covardes. Quem que é o covarde, gente? Covardia, se a gente buscar realmente, há uma profundidade gigantesca na covardia. Covardia, há uma profundidade gigantesca. A pessoa, primeiro, a covardia de não assumir a sua fé, né? Tem pessoas que ele não assume de verdade a sua posição, vive fazendo a política da boa vizinhança, fazendo concessões, porque tem medo de ser criticado, tem medo de ser rejeitado, tem medo de ser a sua postura, o seu estilo de vida ser desaprovado. Então ele nunca assume Jesus, ele está sempre em cima do muro. Covarde. Tem medo do que a família vai pensar, tem medo do que vai dizer. Mas tem os covardes também, os covardes que não falam a verdade, os covardes que não são sinceros, as pessoas que, quando tem que dizer sim, deveria dizer sim, quando não, é covarde, mas deveria dizer não, fala sim, deveria dizer sim, fala não, deveria dizer, não compactuo com isso, olha, por favor, não faça isso perto de mim, você quer ter minha amizade? Você quer que eu esteja junto com você? A minha amizade é importante para você? Por favor, não gostaria que você tivesse essa atitude perto de mim. Não vou compactuar. Olha, eu não gostaria que você falasse isso, não gostaria que você falasse, e aí vai. Só alguns exemplos que eu quero dar a você. Quanto aos covardes, diga comigo, os incrédulos. Quem são os incrédulos? Os incrédulos não creem. Os incrédulos não creem no que está escrito. A pessoa pode estar na igreja e ele ser um incrédulo. Ele gosta do que ele ouve na igreja, o sermão que ele ouve aqui. Mas ele não crê que literalmente é assim. Os depravados, os assassinos. Lembrando que assassino não é só quem comete aí o homicídio, tira a vida do outro. Espiritualmente você pode fazer isso, você pode assassinar a fé de uma pessoa. Você pode matar uma pessoa espiritualmente. E a Bíblia diz isso. Os que cometem imoralidade sexual, como eu disse a semana passada, né? Tem gente que a vida vive somente em função de sexo. Sexo, sexo, sexo. Sexo antes de casar. Depois de casar, a briga é outra, não quero sexo. Você vê que o ser humano nunca sabe o que ele quer, né? Ele quer sexo porque é proibido, depois ele casa, ele pode fazer sexo, está à vontade para fazer sexo, aí ele não quer fazer sexo. Então o ser humano não sabe o que ele quer. Os que praticam a feitiçaria, a idolatria, os idólatras, feiticeiro também e idólatra também não é simplesmente aquele que mexe com magia, não é o que adora um santo, tem muitas outras coisas envolvidas, como a rebelião, por exemplo, a pessoa que ele se rebelia, vive se rebeliando contra as autoridades, contra a sua liderança, ele é um feiticeiro. E a todos, diga comigo, e a todos os mentirosos. Olha, às vezes a pessoa fala da mentira, né? Bispo, mentira está com essa gravidade aqui, está na mesma cela. O mentiroso está na mesma cela do assassino. Está no mesmo nível, entendeu ou não? Vai para o mesmo lugar. Ela fala, não, mas é só uma mentirinha. Mas está lá com o assassino, está lá com o feiticeiro, com o idólatra. O lugar dele será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Por que fala da segunda morte, gente? Sabe ou não? Sim ou não? Na primeira morte é essa que acontece agora. Agora quando, bispo? Agora quando, bispo? Essa que a qualquer momento nós estamos sujeitos, né? O bispo, o senhor teve algum pressentimento? Não sei. Não sei se Jesus falou que vai chamar alguém. Estou brincando. A primeira morte, se eu partir hoje, essa é chamada a primeira morte. Partir.
o que eu fiz, como eu estou, está determinado para onde eu vou. Agora, já, está determinado para onde eu vou. Posteriormente, na volta do Senhor Jesus, a Bíblia diz que as pessoas que morreram, elas serão ressuscitadas e vão comparecer diante do trono, o trono do Senhor, primeiramente para saber, porque principalmente os que foram sem salvação, saber por que foram sem salvação. Quem morre hoje, inferno. Primeira morte, inferno, quem morre sem salvação. Segunda morte, esse que é ressuscitado depois é lançado no lago de fogo. O inferno não é o local definitivo daqueles que partem sem salvação. O lago de fogo e enxofre é o local definitivo, onde eternamente vão arder no lago. Amém? Essa é a segunda morte. Resumindo, poucas palavras, o inferno não é o lugar definitivo. O lago de fogo, sim. Fora ficarão, Apocalipse 22:15, fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras. Diga comigo, e a todos os que amam e praticam a mentira. Porque tem gente que ama isso, ama e pratica a mentira. Passa, por favor, só para a gente acelerar. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Marcos 9:45, se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno. Está entendendo o que quer dizer isso, gente? Se há algo em mim que vai fazer com que eu perca a minha salvação, que eu vá parar no inferno, é melhor entrar no céu mutilado do que ir para o inferno perfeito. E isso, eu penso, quando eu falo sobre isso, é só um exemplo. É só um exemplo, e eu penso o seguinte: é inteligente da parte de cada um, e eu não preciso cortar um pé, uma mão, para poder entrar no reino dos céus. É inteligente que eu, com a minha inteligência, buscando em Deus, eu arranque, eu corte aquilo que vai me impedir de entrar no céu, aquilo que será um atrapalho, entende? Eu não preciso literalmente ir lá e cortar, eu corto espiritualmente. Agora, é que de vez em quando a gente escuta umas coisas dessas por aí. Já viu ou não? Já viu ou não? De vez em quando até tem reportagem sobre isso. Pessoa que, ela ouviu, ela foi lá e... Entendeu? Não? Do dia eu vi uma reportagem do rapaz que cortou o Bilal, que ele ouviu falar que o Bilal dele ia mandar ele para o inferno. Precisava cortar o Bilal, né? Era só ter controlado, corta na carne espiritualmente. Tem um autocontrole, domínio próprio. Não é verdade? Não vou alimentar minha carne, vou alimentar o meu espírito. Bispo, eu não conhecia esse nome. Você é muito purinho. Preserve a pureza, Senhor. Cada um dá o nome que quer. Vamos lá. Pode passar. Se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o.
é melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Só terminando essa parte com a carta às igrejas do Apocalipse. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, você percebeu que o Senhor está dizendo, eu tenho visto a sua fidelidade, eu tenho visto que você não se corrompeu, que você não retrocedeu, mesmo quando você viu Antipas, a minha fiel testemunha, ser morto nessa cidade, você não recuou, você não... No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra Israel. Balaão, a história de Balaão foi contratado, era um cara materialista, que só tinha um coração voltado para o materialismo, e aí, quando ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, Deus não permitiu, ele astutamente, então, ele ensinou o que fazer. Ele não foi lá amaldiçoar o povo, mas ele ensinou como fazer o povo tropeçar. Amenizou alguma coisa ou não? Sim ou não? Entendeu ou não? Sim ou não, gente? Ele, sabe aquela história que a pessoa fala, eu não fiz, eu só falei, quem fez foi ele. A responsabilidade é sua. Qualzinho. Porque o que determina para Deus é a intenção e motivação. Não adianta a pessoa falar assim, não, eu não fiz, eu só falei, e foi com ele. Não faz, não erra só quem faz, quem consente também, biblicamente. Por isso que é inteligente, que tem coisas que a gente nem participa, a gente corta por ali. Não tem meio termo, já corta ali. Mas eu não fiz, eu só ouvi. Não fiz, eu só fiz essa observação. Igualzinho. Ele não amaldiçoou, ele não proferiu porque Deus não deixou, porém, ele agiu astutamente, ensinando, mas se vocês fizerem assim, se vocês fizerem assado, eles vão tropeçar. Não fui eu que fiz, foi eles. Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Volta aqui, por favor. Volta aí, esse versículo. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Você tem aí, eu tenho contra você que você tem estado com pessoas, você tem estado no meio de pessoas que agem de forma que eu reprovo. Você compactua com pessoas que agem do meio da forma que eu reprovo. É isso? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou vendo a tua fidelidade, mas tem coisas, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Passa, por favor. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra
contra eles com a espada da minha boca. Espada da minha boca com a palavra. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé. Diga comigo: conheça as suas obras, seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Será que você tem feito mais do que no princípio, obreiros? Será que vocês têm feito mais do que no princípio? Ou muito menos hoje do que no princípio? Pense. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz aos meus servos. Diga comigo, você tolera. Não adianta você tolerar coisas que Deus não vai tolerar. Grave essa palavra: tolerar. Você não pode tolerar coisa que Deus não vai tolerar. Não adianta eu ignorar coisas que Deus não vai ignorar. Não é inteligente da minha parte. Eu posso ignorar algumas coisas, mas Deus não vai ignorar. Então, é inteligente que a gente sempre pense assim: esse é o mal, essa é a razão. Eu estou dando uma explicação. Nós estamos aqui gastando tempo na leitura. Eu estou dando a explicação porque as igrejas estão cheias, mas de gente mortas espiritualmente. As igrejas estão cheias, os templos estão lotados de gente morta espiritualmente. Sabe por quê? As pessoas, elas pegam somente aquilo que querem pegar. Muitos ensinamentos errados, muitos ensinamentos de Jezabel, outros tolerando coisas na sua vida ainda, tolerando coisas na sua vida que Deus não vai tolerar, permitindo ainda coisas que Deus não vai permitir. Com seus ensinamentos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos consagrados, sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Muito desse espírito de Jezabel está dentro das igrejas. E o Senhor tem dado tempo para que haja mudança, a mudança não tem acontecido, por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam. Arrependimento, nós falamos agora recentemente. O que é arrependimento, gente? O que é arrependimento? Nós falamos agora, domingo passado ou retrasado. Primeiro, o verdadeiro arrependimento é aquele que ele provoca algo tão profundo dentro da pessoa que a pessoa muda completamente de direção. Completamente de direção. Ela muda completamente. Tem gente que não se arrepende, tem gente que vive de remorso. Remorso é aquele que ele erra, ele chora, ele faz, e daqui a pouco ele está fazendo tudo de novo. O arrependimento não. É algo que tem anotado aí? O que é? Arrependimento? Arrependimento suficiente para que haja uma mudança ou abandonar o erro. Esse é o verdadeiro arrependimento. Se lamentar o suficiente para abandonar o erro. Do contrário, não é arrependimento, é só remorso. Ela se lamenta de tamanha forma
que aquilo a move realmente a uma mudança. Ela abandona aquilo. O remorso não, o remorso é a pessoa que chora, pede perdão, é emocional pra caramba, então ele chora, vive chorando, mas daqui a pouco está fazendo tudo de novo. Mesma coisa. Já viu isso ou não? Já, bispo. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem. Já li essa, passa. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes, diga comigo, eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com suas obras. Passa. Assim, meus amados, Filipenses 2,12, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Deixa aqui, volta aqui, por favor. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, diga comigo, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. É principalmente quando não tem ninguém te vigiando, tem ninguém te vendo. Nós acabamos de ler que Deus sonda as intenções, as motivações. Deus está olhando para a sua mente, para o seu coração, e Ele está observando. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Essa é uma oração que nós deveríamos fazer com muita intensidade. Coloca o teu querer em mim, Senhor. Coloca o teu querer em mim, coloca a tua vontade em mim e me ajude a fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. E se dedicar a essa oração. Coloca a tua vontade, coloca o teu espírito em mim para dirigir a minha vida, Senhor. Que os meus pensamentos estejam voltados para as coisas do Senhor, não para as coisas do mundo. Que os meus pensamentos estejam voltados para as coisas espirituais. Ó meu Deus, que os meus pensamentos estejam voltados para as coisas celestiais e não simplesmente terrenas. Coloca o teu espírito em mim, coloca a tua vontade em mim. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero andar segundo a tua vontade, eu quero andar segundo os teus propósitos. Coloca em mim, Senhor, e me ajude a colocar em prática. Estou terminando, gente. Contra você, porém, tenho isto. Voltei para Apocalipse. Você abandonou, diga comigo, você abandonou seu primeiro amor. Quando diz abandonou o primeiro amor, a prática das primeiras obras. Você está no primeiro amor ou já perdeu ele faz tempo? Pensa nisso. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Nem todo aquele que me diz, Mateus 7,21, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Dispensa comentário. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? E eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E se ao justo é difícil ser salvo,
que será do ímpio e pecador? Puxa vida, hein? Fique em pé, por favor. Com os teus olhos fechados, coloque a mão no seu coração. É importante às vezes, quando nós falamos sobre tudo isso, a única coisa que a pessoa associa, ela olha para tudo isso como algo só voltado para a religião, vamos colocar assim. Ainda segunda-feira retrasado, eu trouxe uma pregação na segunda-feira. Segunda-feira é reunião do quê? Reunião voltada para a vida profissional, para a vida financeira. E eu mostrei na segunda-feira como uma coisa está totalmente ligada à outra, quando eu trouxe algo chamado fruto do Espírito para a vida financeira. Fruto do Espírito, o fruto do Espírito, que nós trouxemos para a vida financeira e fomos mostrando o quanto está totalmente ligado. Então, às vezes a pessoa, ele acredita que tudo isso que nós pregamos é só para que haja uma mudança nele interior, que ele seja santo, é simplesmente algo espiritualmente para ser praticado na igreja e etc. E não tem muito reflexo lá fora. Pelo contrário, você está completamente equivocado. Deus jamais vai promover e colocar numa posição de destaque um homem que não esteja nessa posição. Deus jamais vai promover um homem e uma mulher que não tenha esse perfil, porque não tem nada. Esse livro aqui, amigo, esse livro é para você arrebentar na vida lá fora, é para você estar à frente da grande maioria lá fora, é para você estar à frente em todos os quesitos. Eu ainda mostrei, tem gente que não acha importante, eu mostrei o quanto a parte espiritual influencia na parte profissional, formação de profissional, desempenho, a forma de liderar pessoas. Tem gente que acha que não tem nada a ver, ok, sem problema, só que vai sofrer o prejuízo. Tudo isso que nós ouvimos, aprendemos, nos capacita, nos habilita para estar. O que adianta? É o que eu disse, né? Diga comigo: a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E aquele fechar? Ninguém abre. Ninguém abre. Pode virar, plantar bananeira, ninguém abre. Ninguém pode abrir. Quem nos promove é Deus. Então, quando nós falamos sobre tudo isso, nós estamos nos mantendo numa posição de segurança, porque as investidas são grandes. As investidas do diabo são grandes, as investidas dos usados, das pessoas usadas pelo diabo, são gigantescas, e isso tudo nos traz uma proteção, nos blinda. Nós estamos numa posição de blindagem, protegidos por Deus, protegidos pela palavra. E é como eu disse, né? Se não crescemos por dentro, não crescemos por fora. Se não há mudança por dentro, não há mudança fora. E é fácil? Não, não é uma coisa fácil. Mas quem disse que viver é fácil? Não é. Porém, eu digo que essa visão também é uma visão um pouco distorcida. Muito mais difícil é viver uma vida
fracassada, derrotada, miserável, envergonhado e etc, etc, etc. É muito mais difícil. Não é verdade? É muito mais difícil. Então, quando eu falo e quando eu trago uma mensagem como essa, e muitas vezes ela vem e ela é impactante, amanhã aqui, dificilmente você vai olhar para mim ou vai olhar para essa igreja e vai dizer assim: eu nunca ouvi sobre isso. A gente não ouvia, onde eu estava eu não ouvia sobre isso, que a gente tinha que trabalhar esse ponto, tinha que se preocupar mais com a parte interna do que a parte externa, tinha que moldar o caráter. Eu nunca ouvi que nós tínhamos que ter essa integridade, esse caráter. Não, que eu poderia perder a minha salvação e ir para o inferno. Não, de mim Deus não vai cobrar isso. Pode ter certeza que de mim Deus não vai cobrar isso. E não é porque eu quero causar pânico ou medo ou temor. Eu conheço o sofrimento de perto, gente. Eu conheço o sofrimento de perto da minha vida, conheço da minha família, e eu sei o que é simplesmente, ou você vive a palavra, você tem um encontro com Deus de verdade, ou você vai, mesmo estando na igreja, você vai sendo massacrado pelo diabo. Vai te matando, ele vai matando a tua fé, ele vai te afundando, mesmo estando dentro da igreja. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra, mas a palavra ela não penetra. Nós ouvimos, mas não há uma mudança realmente tamanha que me leva a uma mudança de direção. E consequentemente não leva às demais mudanças que eu tanto quero, que eu tanto almejo. E quando nós colocamos tudo isso em prática, eu quero, Senhor, eu quero. Se o Senhor opera tanto o querer como o efetuar, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero andar segundo a Tua vontade, eu quero, meu Deus, me tornar um homem, a Tua imagem e semelhança, eu quero ser um embaixador, eu quero ser um representante do Senhor, eu quero, Senhor. Então nós nos dedicamos a isso, e consequentemente, Deus vai nos promovendo. Consequentemente, Deus vai sempre nos colocando numa posição de honra. Porque nós vamos abençoar outras pessoas. Nós vamos abençoar outras pessoas. Nós seremos um exemplo para outras pessoas. Se Deus não puder te usar fora daqui, eu vou nos mesmos lugares que você vai? Não. Eu tenho contato com as mesmas pessoas que você tem? Você está aqui, você está sendo preparado por Deus. Deus vai usar a tua boca lá fora. Deus vai usar a tua boca lá fora. Deus vai usar você lá fora. Agora, se Ele não puder te usar, como é que vai ser? Você está dizendo assim, muitas vezes você diz assim: Senhor, meu Deus, me usa para coisas maiores. Oh meu Deus, me honra, me coloca numa posição. Mas para o quê? Para qual propósito? Se não tem um propósito, se você não entendeu o propósito, porque hoje eu estou aqui ensinando você está aprendendo, mas o que você está aprendendo não é para entrar aqui e sair por aqui, porque Deus vai te usar lá fora. Você será um representante. Hoje eu estou aqui como embaixador de Cristo, como representante do Senhor. Lá fora é você. Está entendendo ou não? Eu não vou entrar onde você vai entrar, eu não vou chegar onde você vai chegar. Deus vai usar você, Deus vai enviar você. E é isso que muita gente não entendeu. E automaticamente nós não somos radicais, nós não vivemos dizendo para os outros assim: ai, Jesus te ama, olha, Jesus é lindo, Jesus quer te salvar. Nós não vivemos dizendo isso para os outros. Outro dia nós dizemos assim: pregue a palavra o tempo todo, na sua maneira de ser, de conduzir a sua vida, na sua maneira de viver, e se preciso, abra a Bíblia Sagrada. Você entendeu ou não? Seu testemunho de vida, sua forma de se portar, seu caráter. Eu não preciso ficar dizendo para os outros: Jesus te ama.
ou os teus bons exemplos, as tuas boas atitudes, elas falam. E quando surge o momento, a oportunidade, que aí há a necessidade, que as pessoas te deram abertura, você abre a palavra, porque Deus coloca pessoas sedentas perto de você. Sabe por que eu não faço isso? Eu não faço isso porque a minha fé diz não faça. Está aqui na palavra. Sabe por que eu não compactuo com isso? Porque eu tenho uma fé e eu ajo de acordo com essa fé. Eu ajo de acordo com essa fé. Eu ouço a voz do Espírito. Por isso eu não faço. Está entendendo o que eu quero dizer? E Deus vai te promovendo. Deus vai te promovendo. Deus vai te promovendo. Deus vai te promovendo. Ele vai te colocando cada vez numa posição mais elevada. Sabe por que as pessoas fracassam? Porque saem do propósito do Senhor. O propósito que Deus tinha na vida dela, tinha através dela. Por isso as pessoas fracassam. Com um propósito lindo. Deixa Deus te limpar. Deixa Deus te limpar. Eu tenho certeza de uma coisa. Eu no seu lugar, que eu já estive sentado no seu lugar, eu tinha tanta vontade de vencer, eu tinha uma sede para ouvir a palavra que era uma coisa absurda. Eu queria ouvir, eu queria saber o que eu precisava fazer para vencer. Eu queria saber o que eu precisava fazer para crescer. Eu queria saber o que eu precisava fazer para agradar a Deus. E quando a palavra vinha, eu recebia ela com maior temor e amor. Eu falei, é isso. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu gosto de falar sobre o que eu estou falando. Gosto de falar sobre tudo. É gostoso chegar aqui segunda-feira, a gente falar da vida profissional, dos propósitos de Deus. Mas eu gosto de falar, porque o que nós estamos falando aqui nos traz paz interna, paz interior, nos limpa, tira a sujeira, tira a imundície, tira a contaminação. O que nós estamos falando aqui faz aquela faxina, aquela coisa gostosa, sabe? Às vezes você vai lá no salão, você chega cabeça suja, chega cabeça, como diz as mulheres, encebada, né? A mulher fala isso, nossa, está cabeça suja, encebada, chega toda, né, bagunça. Aí você vai no salão, você lava a cabeça, você faz sobrancelha, vocês não, homens, você faz as unhas, nós homens cortamos o cabelo, você parece que você sai de lá mais leve, parece que você sai de lá com um frescor, não é assim? A palavra ela entra, mas traz aquela leveza. Você, puxa vida, que gostoso. Gostoso, ela entra, te traz paz. Você sabe que você está na direção. Você sabe que isso é bom para você. Mesmo doendo, você sabe que é bom para você. Amém? Feche os seus olhos. Influenciado eu quero ser por tua palavra, o teu querer. Vem me esvaziar das minhas paixões e me encher de unção e do teu poder. Influenciado eu quero ser pelos teus princípios e o teu saber, pela tua graça.